Condição adversa do veículo tem a ver com manutenção. A condição adversa do veículo pode ser uma pane mecânica, pode ser a falta de manutenção do veículo. A condição adversa do veículo pode ser uma lâmpada que queimou, algo desse tipo. E aí, a manutenção do veículo, o ideal é que ela seja feita ao passo que ela se apresenta. Bom, o pneu está careca, eu troco o pneu. Chegou no prazo de trocar, eu troco o pneu. A calibragem dos pneus, semanalmente, de pneu frio. Essa calibragem semanal dos pneus com pneu frio significa sair de casa e o mais próximo possível da sua casa, borracheiro ou um posto de combustível, e calibrar o pneu. Limpador de para-brisas tem que estar funcionando, senão é infração de trânsito. As luzes tem que estar funcionando, buzina tem que estar funcionando. Por incrível que pareça, no código consta que você tem que ter combustível, senão é incrível. Você compra um carro que é movido a combustível e no código está escrito que você é obrigado a ter. Senão a pessoa acha que não. Uma aluna minha falou o seguinte: o marido dela só botava R$30. Tinha dinheiro para encher o tanque e botava R$30. Aí daqui a pouco acabava e botava mais R$30. Já ficaram enguiçados várias vezes na via por causa do combustível. Só com relaxamento. Tendo dinheiro para abastecer, não abastecia. Eu, se puder andar com o tanque cheio, eu vou andar. No máximo, meio tanque e enche de novo. Isso é o prudente. Você não vai ter nunca surpresa. E quando eu digo meio tanque, para poder a gasolina circular, né? Você bota a gasolina nova, a outra vai circulando, você nunca vai ter gasolina velha no tanque. Em determinado momento você deixa baixar mais um pouco, mas controladamente você vai completo o tanque. Existe é uma forma de você manter isso. Você enche o tanque a primeira vez, aí um tanque com 50 litros, você usa lá 15 litros, né? O marcador foi 1/4, você vai lá e completa. Você vai estar sempre gastando pouco e sempre mantendo o tanque cheio. Mas às vezes essa programação fura. Você olha para o dinheiro do bolso, olha para o tanque cheio, ainda roda muito. Aí você usa o dinheiro para outra coisa. Aí você olha o dinheiro, até que chega na reserva. Agora para encher ficou caro. Hoje, você gasta em torno de R$270 para encher um tanque. Mas se você botar de 10 em 10 litros, é R$50. 50 e pouquinho. Então ficaria mais fácil você fazer isso, encher de uma vez e completar pouco sempre. Mas, às vezes a programação não dá. Verificação de óleo do motor, verificação da bateria, suspensão, rodízio dos pneus, manutenção periódica. É a melhor forma de conduzir, a melhor forma de cuidar do carro. O problema é que carro é caro e nem sempre a gente tem grana para isso. O que eu vou falar não está certo só porque eu estou falando. Eu não estou dando um conselho, eu estou relatando um fato que desde o início está errado. Eu, em 2021, não, 22,
novembro. Não, 2021 mesmo. 2021. Eu comprei um carro há um tempo atrás e até vendi. Esse carro estava me dando a correção. E aí, toda hora um defeito, toda hora um problema, tudo que venceu do carro venceu comigo. E eu vou te falar que eu estava já de paciência esgotada, gastando dinheiro com o carro. E aí eu tinha saído de uma autoescola, estavam me devendo uma grana, resolveram me pagar e me pagaram um valor que teoricamente daria para consertar o que precisava e sobrava alguma coisa. Eu abri mão, não consertei, era novembro, eu tinha aniversário de casamento, aniversário da minha esposa e Natal. Eu já não aguentava mais botar dinheiro no carro. Conscientemente, ou seja, sabendo dos problemas que tinha, eu não consertei o carro. Era problema de suspensão. Fiquei um final de ano mais tranquilo, passei mais confortável e não consertei o carro. Então, e aí, quando resolvi consertar, o carro deu outro problema. Aí foi a gota d'água para eu vender o carro. Então, tem hora que cansa, tem hora que você se estressa, tem hora que você não quer mais. Que eu procuro não deixar o carro ter problema, eu não gosto de carro com problema. Minha família está ali dentro. Se eu fosse um cara egoísta, eu estou ali dentro. Mas cansou, eu não fiz o conserto, porque eu não aguentava mais consertar o carro. Agora, tem gente que larga de mão, tem gente que não conserta, anda até o carro cansar, anda até não dar mais. E aí, uma hora vai dar ruim. Eu vou mostrar um vídeo aqui e chega num ponto que não tem condições. E aí, se você for parar numa fiscalização, o carro vai para o depósito. Não vai ter jeito. E aí depois não sai mais. Por exemplo, pneu. Pneu de carro comum custa 300, 400 reais. De caminhão custa 3.000, 2.500. Esse que eu vou mostrar é um caso. Um caminhão olha só o estado desse caminhão. Farol, lanterna, para-choque, para-lama. Os pneus todos lisos, todos. Os pneus viraram um toco de borracha velha. Lanterna quebrada, placa quebrada. A ponta da placa quebrada. Bom, deixar esse caminhão chegar nesse ponto, ele só de pneu ali tem quase uns 30 mil reais. Isso dos pneus que vão rodar, fora os TEP, que são 2. Você imagina, quase 35 mil de pneu. O carro não vale isso.
Como é que faz? Então, chega numa idade que o veículo não se paga mais, não adianta, ele está caro. Vende para quem quer comprar e repor 3 mil de pneu num carro desse, mais aquela lataria toda podre, mais para-choque, mais um monte de coisa, aquele carro ali não sai do depósito mais. Se contar que não deve ter licenciamento, que não faz vistoria, um monte de coisa. Vai para o reboque e... Ah, mas o cara está trabalhando. Não, aquilo ali ele está arriscado a matar uma pessoa. Não tem jeito. Ali ele está arriscado a matar. E aí ele vai adequando. Ele tem 10 rodas. Ele tem ali 2 eixos. Deixa eu ver aqui. Tem um eixo dianteiro e 2 traseiros. Ele tem 3 sistemas de freio. No primeiro na frente e nos 2 eixos de trás. E aí o que esse pessoal faz? Tem um problema de freio do lado direito, ele vai lá e não utiliza o sistema do lado direito. Ele estaria freando com 1, 2, 3, 6 pontas de freio, aí ele agora passa a frear com 5. Aí dá problema no outro, ele freia com 4. E ele vai tentando, aonde dá. Uma hora o carro não para. Esses pneus não têm atrito no chão, estão escorregando já. Na chuva, então, nem se fala. E aí, tem uma matéria sobre isso, falando sobre o perigo desse tipo de manutenção que não é dada. Porque é caro. O que é caro? Quanto custa o freio? X mil reais. Ok. Mas parar o caminhão é parar de ganhar dinheiro. O caso lá do carro de publicidade, ele roda todo dia. Se ele parar, para de fazer a propaganda. Quando eu no caso, eu comecei com o carro em 97, eu já estava com 8 mil reais de pagar, os 8 mil consertava ele, mas já não valia a pena, porque já virou um problema crônico. Aí eu passei para frente e comprei um mais atual. Exatamente. Quanto mais novo para trabalho, melhor. Aqui eu já tinha trocado bandeja, o amortecedor 3 vezes em 1 ano e meio. O carro que roda todo dia. Já não estava valendo a pena ficar gastando 2, 3 mil reais só nisso. Exatamente. Não, e além de tudo, um carro que trabalha, se ele para, é o custo da manutenção, mais um dia sem ganhar. Sim. Aí não adianta. Porque se você tem um cliente no carro de vocês, contrato de publicidade, o cara não vê o carro rodando. Cadê o carro? O contrato está pago? Tá, mas cadê o carro? Não via propaganda. Então, você tem prejuízo parado, porque não vende, porque não trabalha, porque quando você faz a publicidade, inclusive, você faz o que está contratado e as pessoas que passam na rua vê você trabalhando. Opa, aquele carro lá. Então, Não pode parar, não tem como. exatamente. E alguns tipos de prestação de serviço tem que ter 2 carros. Sim, Carro. eu fui para fora, colocar mais um carro na rua. O que acontece? Quando você bota um carro na rua, eu não sei a capacidade. Porque quando você bota, no seu caso, 2 carros na rua, se for para a mesma região, ok. Você aumenta o número de clientes, enquanto um está no centro, o outro está no Califórnia, outro está no Califórnia, não está... Aí tudo bem. Mas isso sempre vai ter mais trabalho para mais um carro. Sim. Né? O ideal é que você tivesse... eu vou cobrir uma área X. Essa área X, eu preciso de 4 carros. Esse é o ideal. Tá bom, então eu tenho os 4 carros trabalhando agora, beleza. E eu tenho um na garagem parado. Esse carro vai ficar de plano B. O outro parou, entra um. E é claro, aumentou a demanda,
Ah, agora eu vou atingir uma outra área, aquele carro entra, vem outro. Tem que ter um plano B, porque senão você vai deixar alguém a desejar. Esse caminhoneiro, por exemplo, que eu mostrei no vídeo, ali chegou num ponto que não tem mais para ele. Se ele tiver 30 mil para botar de pneu, ele compra outro carro. Aquele caminhão ali só serve para uma coisa agora: vender o motor e a caixa dele, de transmissão, para botar em barco. Ou num outro caminhão que esteja 100% usando motor e caixa. Ele vende, declara que vendeu, né, dá baixa naquele caminhão e vende o documento, vende o motor e a caixa, para outro motorista usar, que o motor dura muito. Caso contrário, não vai dar certo. Então, você quando tem um negócio que depende do carro, o carro é sua empresa. É o que eu falo para o pessoal que é motofrete. Tem que cuidar direito, tem que trocar óleo no tempo certo, cuidar dos pneus, cuidar de tudo. Você não pode toda hora estar sendo parado e multado. Seu lucro vai embora. Você não pode levar seu carro para o depósito. Ah, foi só um dia que você não trabalhou, um dia que você não produziu, um dia que você não mostrou seu serviço. Sem contar, nós estamos falando da parte racional. Um carro daquele dali mata alguém. E aí, como é que faz? E agora? Então, a condição adversa do veículo é importante você entender que você precisa da boa manutenção. Falar. Sem contar. Aqui um outro tipo de condição adversa, só para a gente... Esse caso é extremo, virou notícia de jornal, né? Olha isso aí. Ninguém acredita, olha lá. Olha o assoalho do carro. É o carro dos Pistons. O cara tá com o pé no chão. Deixa a inversão aqui, ó, viaduto de Campo Grande, olha lá o pezinho. Tá fincado no chão, pai. Parou e descansa o pé. Ó. Olha lá. Tranquilão, meu irmão. Olha lá, levantou o pezinho. Quando o trânsito ordem, ele tem que levantar o pé para jogar na embreagem. Vai ele, ó. O assoalho está podre, furado. Então, se a gente não der a manutenção devida, olha esse daqui, ó. O cara começou a filmar. Olha esse carro aí. Olha a traseira dele, olha a tampa da mala. Não tem lanterna, não tem nada. Não tem para-choque, a tampa está pendurada. Se essa tampa cai, mata uma pessoa.
bater na traseira dele e pagar todo o prejuízo. Todo cheio de defeito o carro. Então, esse tipo de coisa não é só infração, você pode matar alguém. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Caminhão descendo serra é um perigo. Se o motorista não descer com a marcha reduzida, freio motor, ele pode aquecer o freio dele. Aconteceu o que aconteceu na Alameda há pouco tempo. O carro desceu sem freio, pegou um monte de carro lá embaixo. Ver se eu acho aqui. Se eu não achar, eu acho. Bom. Só tentar achar aqui. Achei. Olha, hoje você tem 2 caminhos para seguir. E aí você que vai escolher esse caminho. Um caminho é o caminho da vítima, da reclamação, daquele que acha que nada dá certo para ele, que nada funciona. Um outro caminho é do protagonista na sua própria vida, aquele que
Perigos que pouca gente conhece nas rodovias. Caminhões rodam em péssimas condições de manutenção e colocam em risco a vida de caminhoneiros e também de outros motoristas. Os nossos repórteres percorreram as estradas e flagraram vários motoristas infratores. Você vai ver os truques que eles usam para reduzir custos e enganar a fiscalização. Essa é a nossa reportagem da semana. Excesso de velocidade. Freios que não funcionam. Aqui a roda não está funcionando o freio. Flagrantes impressionantes mostram caminhões em péssimas condições circulando pelas estradas de todo o Brasil. Motoristas que, para enganar a fiscalização, desrespeitam as leis e reaproveitam pneus em péssimas condições. Este flagrante foi registrado em Curitiba. Olha o carro sem freio descendo a alta serra. velocidade na rodovia. Ele está sem controle, quase tomba para a direita. O carro branco que passa ao lado desvia rapidamente. O motorista tenta controlar o caminhão. Tomba para a esquerda, esbarra na mureta central. É possível ver fumaça. O motorista pisa no freio. Nessa hora, dá para ver que sai fumaça do pneu. O caminhão não para e arrasta o carro que estava na frente. O veículo atingido estava a 55 km por hora. O caminhão estava a 92 km por hora. O limite permitido neste... Tem hora que se fala de excesso de velocidade, mas na verdade é falta de freio. Ele está com excesso porque ele não está conseguindo controlar. O trecho da rodovia é 60 km por hora. O excesso de velocidade é uma das causas mais frequentes de acidentes com caminhões. Erros grosseiros de manutenção deixam esses veículos em situação precária. Mesmo assim, eles rodam por nossas estradas e colocam em risco a vida de caminhoneiros e também de outros motoristas. O descaso com a manutenção dos caminhões é um risco em rodovias de todo o Brasil, como mostra o repórter Marcos Souza em Curitiba. Estamos na BR-376, que liga o Paraná ao litoral de Santa Catarina. A estrada chama atenção pela beleza, cercada pela exuberância da Serra do Mar e também pela quantidade de acidentes. Só no trecho de 19 quilômetros que corta a serra, nos últimos 5 anos foram registrados... Aquele caminhão que tombou ali, provavelmente o cara escolheu parar no barranco, porque senão ele ia descer matando um monte de gente. Quase 2 mil Olha acidentes. só como é que esse carro sem freio desce, ó. Que mataram 52 pessoas. Esse número se refere apenas a acidentes envolvendo Esse aí também é o que caminhões. escolheu. E é fácil flagrar motoristas que desrespeitam as leis por aqui. Nós estamos a 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nesse trecho, mas o caminhoneiro aqui do lado está bem acima disso, tanto que nos ultrapassou com facilidade. Esse caminhoneiro está correndo demais. E aí, o que ele faz? Ao invés de reduzir a velocidade no freio motor e andar devagar descendo, ele vai usando só o freio. Só o freio. O freio vai aquecendo, 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 pega fogo e perde. É isso aí que acontece. Esse vídeo de uma câmera de segurança da mesma rodovia 376 mostra um caminhão em alta velocidade. Ele segue pela pista da direita, passa para a faixa central, ultrapassa 2 outros caminhões, não consegue fazer a curva, tomba e quase voa em direção ao acostamento. Tantos acidentes fizeram a Polícia Rodoviária Federal incluir a rodovia na lista das mais críticas do país. Por isso, uma operação foi montada para conscientizar motoristas. Enquanto os policiais checam os veículos, os caminhoneiros assistem a uma palestra. Eles checam os freios, porque todos têm problema de freio. Todos. Sobre dirigir com responsabilidade. O que se vê é um festival de infrações.
permitido. Ele passou a quanto? Então 10% acima do permitido. É permitido 80% e você 90%. Bom, para uma pessoa ser multada no radar, ele falou 10%, né? 80% ele passou a 90%. Para ele ser multado a 90%, para ser considerado 90, ele passou a 97. Velocidade medida 97, considerada 90. Se ele passou a 90, vai ser considerado 83 menos 7. Até 100 km, considera-se menos 7 km. Acima de 100, considera-se menos 7%. Então ele não passou a 90, ele foi multado a 90, ele passou a 97. Por segurança, todo caminhão carrega um equipamento chamado tacógrafo. É uma espécie de caixa preta do veículo. Tudo que o caminhoneiro faz fica registrado nesses discos. Informações como quantos quilômetros o caminhão rodou, em quanto tempo, quantas paradas fez e a variação de velocidade. Você tem um relógio 24 horas. Se você for olhar aqui, ele funciona 24 horas. Quando deu 24 horas, tem uma lâmina que corta o primeiro disco e passa para o segundo. Rafael foi parado na Blitz com um recorde impressionante. O tacógrafo ali mostrou que você passou 20 vezes 100 km por hora nas últimas 24 horas. Você não acha que é muito? É muito. Por que você fez isso? Tipo assim, que tem agendamento, né? Aí a gente trabalha com comissão, tem que chegar no horário. O caminhoneiro também sofre esse problema, porque ele vai para um local, ele tem um frete, por exemplo, ele pega um frete Rio-São Paulo. Aí ele chega em São Paulo, primeira coisa, ele deveria descansar. Aí tem um frete São Paulo-Rio, tudo que ele precisava para voltar com a viagem paga. Ele vai e pega. Primeiro, ele já teria que ter descansado, não descansou. Segundo, o cara fala assim, ó, o frete por Rio tem que chegar lá às 2 da tarde. Que horas tem? 8, 6, 14, 8 da manhã. Ele faz a conta, claro que dá, 6 horas vai dar, de caminhão não dá não, mas tudo bem. E ele chapa no pé, ele acelera o máximo que der. Foge do radar daqui, foge do radar de lá, ele vem na alta velocidade para poder pegar o frete. Por quê? Paga-se pouco por frete, ele precisa de ganhar o dinheiro, ele não quer voltar vazio. O cara fala, ó, só te dou o frete se você fizer dessa forma. E ele vai. Aí tem que fazer isso, acelerar demais. Mesmo com o registro de ter excedido o limite 20 vezes em apenas um dia, o Rafael levou apenas uma multa, quando foi flagrado pelo radar. As outras infrações apontadas pelo tacógrafo não podem servir de prova para multas. A notificação só pode ser feita quando o motorista é pego em flagrante. Isso aqui serve também para a gente observar quando o caminhão sofre um acidente. Dá para a gente saber qual é a velocidade que esse caminhão estava na hora do acidente. Porque o tacógrafo ele para imediatamente. Com o tacógrafo, dá para saber também quanto tempo o motorista dirigiu sem parar. Carlos está há 30 anos na boleia do caminhão. Foi pego porque não tinha cumprido o descanso obrigatório de 11 horas. Muito ruim porque eu queria adiantar com a carga, né? Porque essa carga era para descarregar hoje. Mais uma vez a desculpa do prazo. É prazo curto e valor pequeno. Acaba escravizando os caras. Então, chega num ponto que a terceirização de serviço, a prestação de serviço fica muito cara, né, de você conseguir. Se você for trabalhar com veículos, você tem que fazer de uma forma que a sua produção seja diferente disso, que dependa de outros, porque senão não dá. Acaba ficando carro de aplicativo, transporte executivo de passageiro, tudo isso. Eu estava conversando esse final de semana com um cara, ele trabalhava até para o Paralama do Sucesso, 8 anos trabalhando com a Viana. E ele falou o seguinte, a pandemia, né, dificultou muito o trabalho, ele teve o carro roubado. E aí não deu mais para ele parou. Ele falou que não quer voltar mais. Aplicativo, transporte executivo, o cara paga quanto ele quer, não é você que oferece. Aí eu pago tanto de diária. Não é assim. Quem depende disso tem que pagar o que vale, mas não. Você não consegue depois fazer a manutenção. Ele falou, cara, eu não ficava em casa.
Eu estava sempre agarrado no trabalho, dormia dentro do carro enquanto esperava o passageiro. Hoje não. Hoje eu tenho qualidade de vida com a minha família. Ainda não estou do jeito que eu quero, mas eu tenho qualidade de vida com a minha família. Mas só que aí o sono pegou e eu parei 1 hora e pouco. Dormir ao volante foi o que provavelmente aconteceu com esse outro motorista. Veja o flagrante. O caminhão de repente começa a sair da estrada, vai para o acostamento e tomba. Mais um acidente que poderia ser evitado. Eu acho que ele estava sem freio. Esse é considerado um dos pontos mais críticos da estrada. Olha só aquele caminhão vermelho lá atrás. São tantos acidentes que a concessionária que administra. Esse é considerado. Olha a roda dele já fazendo fumaça, olha, dá para ver lá atrás. Olha só aqui, ó, a fumaça. Ó. São tantos acidentes que a concessionária. Ele vai passar aqui na cena agora. Não consegue nem consertar o muro de contenção. Aqui está o que sobrou da última colisão entre um carro e um caminhão que matou 2 pessoas. Segundo os caminhoneiros, a maior causa de acidentes nesse ponto é a falta de freios. Esse caminhão está fumaçando, vai perder o freio daqui a pouco e não segura mais, aí ele desce embalado e aí pode matar alguém. Tudo porque ele não usou como deveria, ele tem que descer com a marcha reduzida, freio motor e eventualmente usando os freios. Mas não, ele desce só no freio para andar mais rápido para ganhar tempo. Resultado, aquece e pega fogo. Então, a rodovia da Serra do Mar, essa rodovia lá, resolveu oficializar, né? Porque isso já existia antes, era um corte no barranco, que o caminhão entrava ali, subia e perdia velocidade. Agora não, agora é oficial. É feito para reduzir a velocidade do veículo. E entra numa área chamada área de escape. Olha só. Se você olhar os caminhões descendo, você vai ver que tem uns correndo um pouco mais, outros mais devagar. Olha o outro sem freio entrando, ó. É uma piscina daquela argilazinha igual de planta, 1,5 metro de profundidade que trava o caminhão. Se o caminhão passar daqui, ainda tem uns galões de água aqui. Olha esse carro descendo devagarzinho. Esse ainda está chovendo. Esse carro aqui está usando freio motor. Esse aqui, ó, pesado ultrapassando o outro, ó. Olha só. O outro está descendo devagar, o outro correndo. Esse é um candidato a perder o freio. Aí, ó. Mesmo os pequenos estão correndo demais. Naquele primeiro filme que nós vimos, o pequeno estava perdendo o freio e batendo em todo mundo. Aí, de novo, um outro carro entrando. E aí, daqui a pouco, vai mostrar como é que eles tiram o carro daqui. Ó, esse está descendo devagar, os outros correndo, ó. Esse aqui está fazendo certo. Esse já está sem freio. Olha como é que esse aqui está, devagar, usando freio motor, senão ele perde o freio. Ó, aí tem um guindaste, ele tira o caminhão, passa para o lado, aí tem que, né, depois rebocar o caminhão, levar para uma oficina.
Esse aqui é bem interessante, porque já tinha um carro na área de escape, ele ia ser retirado. Na tarde desta sexta-feira, dia 23, um caminhão e uma carreta utilizaram simultaneamente a área de escape localizada no da BR-376. Sem freio, ele ainda conseguiu não bater. A primeira entrada aconteceu por volta das 16 horas e 23 minutos, após o motorista do caminhão. Esse está descendo devagar, esse aqui está correndo. 19 toneladas de calcário, percebeu que o sistema de freios do veículo não estava respondendo. Diante disso, o motorista... Esse texto está horrível. O cara já estava aqui, você vê que ele afundou bem na piscina aqui, ó, ficou com a cara bem enfiada. O outro já veio sem freio, de lá já veio passando por cima de cone, por cima de tudo. A fumaceira aqui nas rodas, ó. O freio está pegando fogo. O pessoal sai correndo desesperado e ele consegue se livrar do acidente. Essa área de escape salvou pelo menos a vida de 2. Bom, é só pra gente... Então, nesse material que nós vimos aí, a gente falou de manutenção e forma errada de dirigir. Ok. Para esse mesmo perfil de condutor de caminhão tem a carga. A carga também pode causar acidente. A condição adversa de carga é carga mal distribuída, excesso de carga. Transporte de carga em carro de passeio você só pode na mala. Em carro de carga é na parte de carga, passageiro na parte de passageiro. Se inverter não pode. Carga mal amarrada dá acidente no caminhão. Excesso causa acidente. Tem carga que ela sai, ela corre da carroceria e causa acidente. Esse vídeo aqui, exatamente, ótimo. O que eu quero é aquele ali. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu não entendi nada o que aconteceu. Foi uma condição adversa de carga. Vocês, me chamo Rodrigo Nogueira, sejam bem-vindos à família que promove o bem nas estradas. Os meus amigos enviaram esse... Nesse caso aí, ele fala, esse carro que está atrás filmando está muito colado na traseira. Ele vai falar da ultrapassagem devida assim, ele faz uma ultrapassagem na curva, mas o problema é que a carga dele, conforme ele fez a curva, a força centrífuga jogou a carga para fora. Vídeo através do WhatsApp, solicitaram que eu fizesse um conteúdo trazendo a conscientização. Todo mundo sabe que o maior perigo das rodovias vem dos imprudentes. Imprudentes esses existentes nas mais diversas modalidades de meio de transporte, de veículo, seja caminhão, moto, carro de passeio, enfim, tá bom? Esse fato ocorreu no quilômetro 904, na altura do município de Cândido Salles, no sudoeste do estado da Bahia. O condutor que está aí atrás já não está respeitando tanta distância de segmento. Mas tentou ultrapassar, viu que não dava, voltou. Aí a faixa contínua, ele não podia ultrapassar aí. Toda ultrapassagem deve ser feita com campo de visão satisfatório, em local reto, com sinalização favorável. Alerta ligado, ele não está parado. Tem que ser faixa seccionada, galera. Antes de ultrapassar, confere a frente. Evita fazer o que esse condutor aí vai fazer, galera. Ele vai fazer uma ultrapassagem na faixa contínua. A ultrapassagem que ele está fazendo aí, eu vou dizer para você que, mesmo errado, tá? Eu também talvez fizesse, porque olha só, tem ninguém na frente, ó, tá liberado. O problema é que ele na curva aqui, poderia acontecer mesmo fora da ultrapassagem, na curva ele fez a ultrapassagem, forçou demais a estrutura da carga, olha só. Não pela ultrapassagem, mas pela curva. Olha a sinalização, na curva não dá nem para entender o que acontece, ó. A grande carga metálica despenca.
Ele bateu no carro aqui, jogou o outro para fora da estrada, olha o que aconteceu. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que ele estava ultrapassando, alguém saiu na rodovia sem ver ele e ele bateu. Infelizmente, aconteceu esse acidente, ele seguiu direto e parou 50 metros após o local. Olha a placa 904, que é o quilômetro. Ele agora que parou lá, tá vendo? Você vai ver que agora a carga, dá pra ver que a carga dele caiu. O caminhão, o condutor que está filmando, já está a uma distância, digamos que um pouco maior, porém ainda é um perigo. O condutor imprudente, ele fez a carga caiu sem ter certeza do sucesso, e só em câmera lenta podemos observar o deslocamento da carga metálica para a esquerda. Olha lá. O colega da direita empurrou ele para cá. Quando o caminhão do meio foi ele até tentou frear, mas não deu, perdeu o controle. Ele foi atingido, perdeu a direção, saiu da pista. Os destroços vindo, tá vendo, galera? Por isso que eu digo sempre, em acidente, quem tiver no raio de 15, 20 metros será atingido. Por isso que você tem que respeitar a distância de segmento. E esse senhor que está aqui do lado da placa, ele teve o livramento. Se esse acidente ocorre a 20 metros depois, com certeza, na hora que o caminhão branco saiu da pista, ele seria atingido. E lá na frente o caminhão saiu da pista. E essa está na pista agora. Foram pessoas que passaram logo após, tá? Isso aí na pista, uma carga metálica. Infelizmente dá nisso, galera. Não precisa ter pressa. Tenha sempre a responsabilidade, faça tudo com cautela, com segurança, ultrapasse no local permitido, tenha certeza de tudo o que você está fazendo, porque a nossa vida não é de videogame. Tá bom? Não tem reset, não tem continue. Olha o que ele fez no outro caminhão. Destruiu o outro caminhão. Então, nessa ultrapassagem, a carga dele cairia, talvez afetasse o carro de trás, mas ele acabou causando um problema porque ele estava ultrapassando errado. O cara que foi ultrapassado errado não vai querer saber, mas não tinha ninguém vindo, tinha espaço, ele vai querer o prejuízo dele, não vai ter jeito, né? Bom, vamos lá, vamos encerrar. E uma sequência de caminhão de combustível, só coisa pesada, só coisa perigosa.